Amados, queridos em Jesus Cristo, vamos abrir a nossa Bíblia mais uma vez para escutar a palavra de Deus, Deus falando conosco e nós ouvindo a voz de Deus através da palavra. Amém? E eu quero levar você no livro de 1 Coríntios, que o Paulo relatou algo mais importante. Se a gente olhar aqui, Paulo estava falando sobre o amor. Mas antes de falar sobre o amor, eu quero levar você atrás para você entender porque Paulo relatou o que ele relatou aqui nesse capítulo. E começando no capítulo 1, capítulo 2, Paulo falou nem a introdução, né? Falou sobre as coisas, mas começar a partir de capítulo 3, Paulo estava respondendo aos problemas da igreja de Corinto. Pensa bem, a igreja que tinha um monte de problemas, pensa a igreja que tinha pecados, pensa a igreja que estava mesmo ruim, era a igreja do Coríntios mesmo. Era essa igreja que tinha todos os problemas e Paulo estava respondendo. Eu tenho certeza que os cristãos, os membros, tinham os irmãos, tinha as perguntas que não tinha as respostas e eles queria as respostas para as perguntas que eles tinham. E aqui, começando a parte de capítulo 3, Paulo estava respondendo sobre o problema de divisão, né? Tinha divisão entre os irmãos, esse problema, os outros se acharem, né, que era maior do que os outros tinham mais autoridade do que outros, e esse problema tinha na igreja de Corinto. É igual hoje nas igrejas tem problema, né, que a divisão, né, tem esse problema ainda nossas igrejas que queremos, né, dividir porque com essas coisas. E tinha o problema das mulheres falando e Paulo estava respondendo sobre isso. E também tinha o problema de casamento e Paulo relatou e respondeu. Se você viu no capítulo, se você vai lá no capítulo 7, você vai ver o que Paulo relatou sobre casamento. Era necessário para responder essas perguntas. E também Paulo relatou sobre o pecado na igreja. Então, tinha os irmãos que estavam pecando dentro da igreja. E Paulo relatou sobre isso, falou e enfrentou esse problema. E falou no capítulo 5. E ele falou sobre esses irmãos. E também tinha o problema dos dons espirituais. Se você vai lá no capítulo 12, você vai ver que tinha o problema dos dons. E outros falavam que eu tenho um dom maior do que você. E outros falando que eu tenho maior do que você. E tinha esse problema dos dons espirituais. Não entendia o que realmente serve para isso, né? Não entendia e tinha esses problemas. E no capítulo 13, Paulo está respondendo aos problemas, todos os problemas. E a resposta está aqui no capítulo 13. E eu quero compartilhar essa aqui para a igreja. E eu sei a igreja, você, né? Eu quero compartilhar esse capítulo com você e você a meditar e ver se realmente você tem o amor de Deus dentro de você, você tem o amor pelos outros dentro de você e o que você faz pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, e você faz as coisas, todas as coisas pro amor e pro Deus
não somente para você mesmo, para a sua vida e para si mesmo, mas para os outros, para a igreja. Amém. Capítulo 3, versos 1. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria com um metal que soa ou com um sino que tine. Então, esse aqui é o problema de línguas. Tinha um problema das línguas que todo mundo queria falar as línguas e ele estava relatando sobre isso, né? E ainda que eu falasse as línguas dos homens, ainda que eu falasse todas as línguas no mundo e sem amor, e ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tão transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então, ainda que você tivesse os dons espirituais, né? Você tem os dons espirituais, ainda que você tem até o dom de profecia, ainda você tem o dom, talvez conhecimento, e você tem o dom de fé, mas não tem o amor, é nada. É nada, é nada, é nada. Então, todos esses dons espirituais faz sentido e serve com o amor. Sem o amor, esses dons espirituais não faz sentido. Porque esses dons espirituais servem com o amor. Se você tem um amor, você pode servir os outros com esses dons espirituais. Em outras palavras que Paulo estava tentando dizer é assim que o dom que você tem não é para você, é para edificar a igreja, é para edificar os irmãos, é para edificar os outros. Então, se você falar assim, o meu dom é maior do que você, então você não está edificando a igreja, você não está edificando o seu irmão. Então, isso serve por nada. É o que Paulo estava tentando dizer aqui, que se você está fazendo para si mesmo, com esse dom espiritual, servindo si mesmo, é nada, porque esse dom serve para os outros, os irmãos, a igreja, e edifica os outros. Esses é o propósito dos dons espirituais, é edificar os irmãos, edificar a igreja, edificar a sua vida também e principalmente edificar os outros. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. Então, você pode fazer todas as coisas, você pode até contribuir, dar uma oferta, fazer todas as coisas. Você pode tentar viver, né, com moral, né, bem, né, viver bem com moral, todas essas coisas, mas se você não tem amor, é nada. É nada, é nada, é nada. O amor é mais que nós precisamos. Então, aqui no versículo 4, Paulo está relatando o que é o amor. Então, ele fala assim, o amor é sofrido, é bendigo. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se importa com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal,
não foca com injustiça, mas foca com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse é o tipo de amor. O amor verdadeiro, que não inveja, o amor que sofre, o amor que suporta, o amor, na verdade, esse amor, aonde a gente pode ver esse amor? Se você abre sua Bíblia no livro de João, capítulo 3 e versículo 16, você vai ver o amor verdadeiro. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho único. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então, esse tipo de amor, Deus nos amou enquanto nós estamos fora nos nossos pecados. Mas Deus nos amou, nos perdoou. Esse amor é o verdadeiro amor. Deus nos perdoou, Deus nos libertou, Deus nos chamou, mesmo sendo pecadores. A realidade na nossa vida é assim, que nós somos pecadores e não tinha capacidade, não tinha um lugar que nós mudamos si mesmo, nós mesmos. Mas Deus nos chamou, Deus nos procurou e nos salvou, mesmo sendo pecadores, inimigos de Deus, separados no reino de Deus. Mas Deus nos chamou e Deus nos salvou, Deus nos limpou e Deus fez todo o trabalho para nos salvar de tal maneira que Deus nos amou. Esse amor é o amor verdadeiro. Esse amor é o amor verdadeiro que Deus nos amou. Mesmo assim, com nossos defeitos, Deus nos amou, nos perdoou, nos chamou para ser filhos. E aqueles que acreditam nele, eles estão chamados filhos de Deus. Se você crê em Jesus Cristo, você está chamado filho de Deus. Você está considerado filho de Deus. Versículo 8. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas. Então, aqui, e havendo línguas cessarão, havendo conhecimento desaparecerá. Então, as profecias pode falar, as línguas pode falar, e conhecimento pode falar. O que Paulo está tentando dizer aqui, essas todas coisas pode falar. O que é mais importante é o amor. E eu vou ali, versículo 13, para terminar, para concluir e para você ver que o que importa é o amor e nós precisamos procurar o amor. Nós precisamos viver em amor. Lembra o que Jesus falou? O mundo vai saber de você pela o amor de vocês, o amor entre vocês, o amor pela palavra, o amor para o irmão, o amor para a igreja. O mundo vai conhecer você pelo seu amor, o amor para Deus, o amor pela palavra de Deus, o amor. O mundo vai nos conhecer assim. E versículo 13 fala assim: agora, pois, permanece a fé. A primeira coisa, permanece a fé, a esperança, permanece com a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Então, esses três, o maior deles é o amor. O amor. O amor. O amor. Por que o amor? A fé é muito bom, mas quando nós chegamos no céu e nós
vemos Deus, nós não vai precisarmos da fé, porque nós estamos com o Senhor. Nós estamos enxergando o Senhor. Então nós não vamos precisar a fé. A esperança é o que a gente está esperando que a gente não viu ainda. Não viu ainda, mas a gente vai ver. Então, quando a gente vê o que nós estamos esperando, nós não vamos precisar esperança, mas tem algo que nós vai precisar para sempre, é o amor. O céu é conhecido pelo amor. A Trindade, o Pai amou o Filho amou o Espírito Santo e tem comunhão entre eles. Tem comunhão entre eles. É o amor. O Filho falou para o Pai, eu vou morrer por esse povo. E esse povo, o Filho entregou esse povo para o Pai. E o Pai se santificou, transformou pelo Espírito de Deus. É o amor entre Deus, é o amor que permanece sempre. O amor permanece sempre. Então, procure o amor. Procure o amor. Amém? E que Deus continue abençoando você. Amém?